Leitura do dia 10 de novembro. Evangelho segundo João, capítulo 18, versículos 39 e 40. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o Rei dos Judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, do versículo 27 ao versículo 31. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, do versículo 16 ao versículo 19. E os soldados o levaram para dentro do palácio, à sala da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele. E postos de joelho, o adoravam. Evangelho segundo João, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 16. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura, e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vô-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos. E, em hebraico, o nome é Gabatá.
E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, do versículo 32 ao versículo 34. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, do versículo 20 ao versículo 23. E, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, do versículo 26 ao versículo 32. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros 2 que eram malfeitores, para com eles serem mortos. Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, do versículo 35 ao versículo 44. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu, que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes,
com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, do versículo 24 ao versículo 32. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, do versículo 33 ao versículo 43. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos Judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Evangelho segundo João, capítulo 19, do versículo 18 ao versículo 27. Onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim.
Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, mas que ele disse: sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Amém. Você ouviu a leitura do dia 10 de novembro. Na próxima gravação você estará ouvindo a leitura do dia 11 de novembro. Este final da crucificação do Senhor Jesus Cristo, eu fico assim imaginando ali a sua mãe, e ele diz para João, esse apóstolo que ele amava aqui é o apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, escreveu as 3 cartas dele, a primeira carta, a segunda e a terceira, que está lá no finalzinho da Bíblia, antes de Judas, depois vem o Apocalipse. E este mesmo apóstolo também escreveu o livro de Apocalipse. Então ele recomendou, o Senhor Jesus recomendou a sua mãe ao apóstolo João e recomendou o apóstolo João que cuidasse de sua mãe Maria. Muito importante. O que eu achei também importante nesta leitura, que todos acusavam o Senhor Jesus Cristo. Ele não precisava de nenhum advogado de defesa ali, nem promotor, nem juiz. Claro que não, porque Deus, o seu Pai, foi quem enviou o Senhor Jesus ao mundo para exatamente morrer, derramar o seu sangue por nós. Mas humanamente falando, ali ninguém o defendeu, a não ser um daqueles malfeitores que estava ali ao lado de Jesus. Ele reconheceu que ele estava ali e o outro porque eles mereceram. Mas aquele ali, o Senhor Jesus, nada tinha feito. Veja que ele era um preso e era um malfeitor. No entanto, ele defendeu o Senhor Jesus. São assim versículos que nós lemos e parece que a gente não presta muita atenção. Com certeza, aquele homem, quando ele pediu ao Senhor Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Eu acho lindo este versículo, porque aquele homem teve aquela última oportunidade de... Ele ali estava pedindo a Jesus misericórdia da situação que ele estava morrendo crucificado também. Mas ele ali ainda teve tempo de falar com Jesus e pedir misericórdia, com certeza. Ele estava ali arrependido dos seus pecados, porque senão o Senhor Jesus Cristo não teria respondido para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Tem algumas pessoas que acrescentam a palavra mesmo, hoje mesmo, mas não tem essa pequena palavra escrita hoje mesmo. Está escrito hoje estarás comigo no paraíso. Às vezes nós não prestamos atenção
e vamos acrescentando algumas palavras aos versículos da Bíblia que não está escrito e nós pegamos a mania, o costume de acrescentar. Então, eu já falei aqui de uma correção que eu recebi de uma irmã amada que já partiu para a glória, que eu recitava o Salmo 125 errado. E um dia eu falando esse salmo na igreja, falando somente o primeiro ou segundo versículo, sem estar lendo na Bíblia, e ela, após o culto, ela com muito carinho, com muito amor, ela me corrigiu, ela me chamou e disse: Neuzinha, você falou errado o Salmo 125. E eu disse para ela: Irmã Virgínia, onde que eu errei no Salmo 125? Porque eu não estava lendo, eu estava falando. Eu dizia: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Eu falava assim. E eu ouço hoje muita gente falando assim. Quando dá para eu falar e dizer da minha experiência que eu aprendi com uma pessoa muito mansa, muito querida, muito educada, muito humilde e fez a correção assim com muito cuidado, e eu aprendi com ela, porque está escrito: os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mas muitos dizem: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Então você pode conferir na sua Bíblia este Salmo 125, que não diz o autor. Eu vou repetir, eu sou insistente, porque eu aprendi assim, aprendi com alguém insistindo comigo, então eu também insisto. E o próprio Senhor Jesus, não estou me comparando ao Senhor Jesus, jamais, mas tem muitas palavras na Bíblia que ele repete várias vezes. Então diz, Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então o segundo versículo diz: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Então você que está ouvindo esta leitura, se você não erra e já recita este versículo primeiro do Salmo 125 correto, parabéns. Mas se você prestar atenção, nas igrejas tem muita gente que diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Está errado. A mesma coisa o Senhor Jesus respondeu para aquele malfeitor: hoje estarás comigo no paraíso. Não tem a palavra mesmo. Também fui corrigida por um presbítero da Assembleia de Deus. A primeira que me corrigiu do Salmo 125 era da Igreja Batista. Já descansa no Senhor, uma abençoada serva de Deus. E este que me corrigiu, que não tem a palavra mesmo, é um presbítero. Hoje ele é pastor, na época era presbítero. Meu cunhado, José Augusto. Então ele me corrigiu sorrindo. E eu repetia: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele dizia: hoje estarás comigo no paraíso. E olhava para mim e ria. E eu repetia: então. Eu dizia: então, o salteador disse para o Senhor Jesus: hoje mesmo. Ele olhava para mim, sorria e dizia: minha cunhada, hoje estarás comigo. Até que eu me toquei e perguntei: por que você repete tanto o que eu falo? E rindo. Então ele disse: eu não estou repetindo o que você diz. Veja como você está dizendo. Aí eu falei. Aí ele falou certo: hoje estarás comigo no paraíso. Então são lições que nós vamos aprendendo dentro da palavra de Deus e tendo zelo e cuidado, porque está escrito também no livro de Apocalipse, no último capítulo de Apocalipse, que nós não podemos acrescentar nada do que está escrito na palavra de Deus. Apocalipse 22, versículo 18 diz assim:
Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Versículo 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Amém. Está em Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Então, precisamos estudar a Bíblia, meditar na palavra de Deus, ouvir sempre que for possível, mas principalmente ler, estudar e colocar em prática. Porque nós sabemos que Jesus avisou que muitos nos últimos dias, nos últimos tempos, viriam tentando enganar a muitos. E, se for possível, até os escolhidos. Isto é uma investida maligna de Satanás. Então, cuidado, porque tem muita gente aí pregando, falando o que não está escrito na palavra de Deus. É bom você conferir. Claro que nós não vamos ficar interrompendo um pregador, um pastor, uma pessoa que está pregando. Nós estamos ouvindo, não somos obrigados a acreditar em tudo que estão falando. Ou pastor, ou pastora, mulher, homem, quem estiver pregando a palavra de Deus. É muito bom você ter a sua Bíblia, examinar a sua Bíblia e conferir se aquilo está escrito, porque muitos estão acrescentando ou tirando o que está na palavra de Deus. E vai acontecer isto que eu acabei de ler para você. Então, os moradores, o povo de Bereia, foram considerados nobres, porque eles ouviam a palavra de Deus e examinavam se aquilo que eles estavam ouvindo conferia com as Escrituras Sagradas. Que você seja esta pessoa também abençoada, temente a Deus e que tenha o cuidado de examinar, conferir o que você está ouvindo. Eu estou fazendo esta leitura da Bíblia através da Bíblia edição corrigida. Tem a atualizada e a corrigida. Eu gosto mais da corrigida, mas é uma preferência minha. Você pode conferir em sua Bíblia. Então, a gente ouve cada coisa que eu fico assim, meu Deus, como pode uma pessoa que está pregando a palavra de Deus não tem temor de pregar uma coisa que não está escrita, ou deixar de pregar também. Às vezes, por conveniência, não pregam determinado texto da Bíblia Sagrada. Graças a Deus que o Espírito Santo de Deus tem nos dado condição, ainda que com muitas lutas, Deus sabe de todas as coisas, estar gravando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu sempre digo, ainda que você não entenda tudo o que você está ouvindo, eu quero te dizer que eu também não entendo tudo, não. Tem muita coisa na Bíblia que talvez só iremos entender na eternidade. Então, mas é necessário ouvir e ler e conhecer as Escrituras Sagradas. Deus te abençoe. Espero você na próxima gravação, que será o dia 11 de novembro. Continue conosco se assim você desejar, e eu espero que sim.